Pessoal, vamos lá então. Para complementar a aula que a gente acabou de ter com relação a plateumintos, né, que correspondem aos módulos 13 e 14, né, da apostila de vocês, nós vamos fazer os exercícios de aplicação desses módulos, tá? Então, do módulo 13, seguindo aí, deixa eu jogar aqui para o lado, é uma questão da UEL, né, de múltipla escolha, onde ele vai dizer que o grupo dos plateumintos é caracterizado pelo aparecimento pela primeira vez na escala zoológica da simetria bilateral. Com base nesse fato, assinale a alternativa que apresenta as características que, durante a evolução desses animais, surgiram associados ao aparecimento da simetria bilateral. Então, ele nada mais quer aqui do que as novidades evolutivas desse grupo, tá? Então, além da simetria bilateral que a gente viu, o que surgiu também nos plateumintos que a gente viu em aula agora? Então, letra A, aparecimento do ânus e de células-flama. Células-flama é uma característica que surgiu nesses organismos, né, que tá relacionado com a excreção, principalmente compostos nitrogenados, tá? Mas esses organismos têm o sistema digestório incompleto, então não tem a presença do ânus. Então essa alternativa está incorreta. B, aparecimento da boca e maior dimensão do corpo. Os outros organismos que nós estudamos, né, os quinidários, já tinham boca, né? Então não foi nos plateumintos que surgiu a boca. E maior dimensão do corpo, a gente tem plateumintos que variam de alguns centímetros, como é o caso das planares, e a gente tem as tênis que podem chegar a, sei lá, 20 metros de comprimento, tá? Mas não, em geral, os quinidários eram organismos maiores em dimensão do que os plateumintos, certo? Então é uma alternativa que está incorreta também. C, o aparecimento da cefalização, ou seja, da cabeça, o centro, onde a gente vai centralizar os órgãos sensoriais, e movimentação direcional do corpo, tá? Essa é a nossa alternativa. A cefalização surgiu nesses animais, né? E a movimentação direcional do corpo a partir da simetria bilateral, né? E da conformação do corpo foram as características que surgiram, né, nos plateumintos. Portanto, é essa alternativa que a gente vai escolher, tá? Letra D, o aparecimento do mesoderma. Isso é verdade, esses animais são triblásticos, logo eles têm o mesoderme, tá? E de uma cavidade gastrovascular. Não, a cavidade gastrovascular ela surgiu nos quinidários, como a gente viu na última aula, tá? E por último, a E, aparecimento da digestão intracelular. Não, né? A gente viu que lá nos poríferos a digestão por meio dos coanócitos era do tipo intracelular, né? Então já vem desde esse primeiro organismo mais simples dentro do reino animal, tá? E melhor captura de presas, a gente viu que os quinidários eles têm uma adaptação por meio dos quinidócitos ou quinidoblastos para a captura de presas, né? Então não necessariamente a melhor captura de presa ou uma melhor adaptação surgiu a partir dos plateumintos, tá? Então, a gente vai ficar com a letra C mesmo, certo? A número 2 é uma questão aberta, vai perguntar especificamente do Schistosoma mansoni, tá? Para a gente identificar o macho e a fêmea. Como eu falei para vocês em sala de aula, o macho é a letra B, né, que vai envolver a fêmea, tá? Que é a letra A. Então podemos pôr a resposta como letra A corresponde à fêmea e B corresponde ao macho, certo? Letra B, a que classe esses animais pertencem? É a classe Tremátoda, tá? Bem simples. A terceira pergunta é um outro teste, né, onde vai ser perguntado, vai ser afirmado que os plateumintos são organismos que apresentam características ausentes nos quinidários. A respeito dos plateumintos, é correto afirmar, então,
que estão ausentes, quer dizer que são de novo características como novidade, né, ou algo do tipo. Então vamos analisar as alternativas aqui. Todos apresentam metagênese em seu ciclo de vida. Metagênese ou alternância de gerações, né, que foi o que a gente viu nos quinidários, onde a gente tem, lembra dos tipos pólipo e medusa? Então isso a gente não vê nos plateumintos, tá? Então essa alternativa está errada. De novo, eu sempre falo para vocês prestarem atenção quando tiver todos, nunca, nenhum, tá? Que essas palavras geralmente elas são muito generalistas, tá? Ou são muito exclusivas. Então, geralmente as alternativas que apresentam esse tipo de essas palavras, elas geralmente estão incorretas, tá? Então, todos apresentam metagênese. Eles não apresentam metagênese, não apresentam alternância de gerações, tá? A gente tem nos organismos que fazem reprodução sexuada, a gente tem a presença de larvas, né? E depois, então vai de ovo, larva e depois adulto, tá? Então a gente não tem metagênese ou alternância de gerações, tá? B. Há representantes tanto de vida livre como parasitas. Isso é uma verdade, isso a gente falou em sala de aula, né? Na última aula, perdão. Dizendo que a gente tem como, por exemplo, as planárias, que são de vida livre, e a gente tem parasitas, inclusive humanos, que causam doenças que são sérias, que têm impacto na nossa população, né, que são a esquistossomose e a teníase, que são causados por plateumintos. Logo, essa alternativa é a verdadeira, tá? C. Todos os organismos são triblásticos e celomados? De novo, a palavra todos. Eles são triblásticos, sim, mas não são celomados. Lembre, eles não têm uma cavidade que armazena os órgãos, tá? Então, não são celomados. D. Possuem sistema respiratório e circulatório? Não. A gente viu que esses animais, eles são achatados e por meio de difusão, eles conseguem tanto absorver o oxigênio para a respiração celular e também eliminar o CO2 para o ambiente e conseguem distribuir os nutrientes de uma célula para outra por difusão, tá? Então eles não possuem nem sistema respiratório nem circulatório, certo? E de novo a palavra todos. Todos os representantes são hermafroditas e parasitas? Não. A gente tem como um exemplo de dioico ou de sexo separado o Esquistossoma mansoni, que não é hermafrodita, e a gente tem como exemplo de não parasita várias espécies de planárias, tá? Então, incorreto. Letra B. No módulo 14, específico sobre a reprodução desses organismos, tá? Ele vai dar uma figura com as planárias em cópula, tá? E vai fazer vai perguntar, a figura a seguir representa fases da reprodução sexual da planária: cópula com troca espermatozoide e rompimento dos casulos, tá? Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que as planárias são animais dioicos? A gente viu que não, eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas. B. Possuem fecundação interna? Sim, essa é verdadeira. Por quê? Porque apesar de eles serem hermafroditas, eles fazem a cópula, né? Eles são monóicos com fecundação interna, né? Eles fazem a cópula onde a gente vai ter a troca de espermatozoides entre os indivíduos, tá? Então essa é a resposta certa. C. Produzem casulos com ovos independentemente da fecundação? Negativo, né? Só tem a formação dos casulos com ovos se tiver a fecundação. Lembra que esses organismos podem se reproduzir por meio de reprodução assexuada, tá? Também. D. Apresentam desenvolvimento indireto? Aqui nesse caso, a gente tem o desenvolvimento indireto seria a passagem por metamorfose ou por larva, tá? No caso
desses organismos, especificamente da planária, a gente tem a formação a partir do ovo de um organismo que vai dar origem aí ao adulto, né, sem passar por um estágio de larva, tá? E tem grande capacidade de regeneração, tá? É verdadeiro, mas não está relacionado especificamente com a questão que está sendo colocada aqui, certo? Então, é a resposta B. Módulo 14, a última pergunta, vai falar sobre entre os plateumintos encontramos espécies monóicas e dioicas, e vai perguntar a diferença entre essas espécies. Então, nós vimos que monóicas ou hermafroditas, que são dois nomes para a mesma coisa, apresentam os dois aparelhos reprodutivos no mesmo indivíduo, enquanto que dioicas, elas vão apresentar indivíduos com ou um sexo ou outro, né? Com os dois sexos, mas de forma separada. Eu esqueci de pôr separado aqui, mas dá para entender bem, tá? Então, e o B, cite um plateamento monóico e outro dioico. Então, monóico a gente pode citar a tênia e as planárias, e o dioico, o esquistossoma, tá? Então, são questões bem tranquilas, dá para resolver numa boa, né? Então, eu quero que vocês utilizem aí desse vídeo para fazer a correção quando terminarem de fazer o capítulo, beleza? Até a próxima.